Olá, buenas tardes. Bueno, estamos em el ayuno de Daniel. Estamos leyendo o livro de Juan e é um livro muito especial. Eu quisera que vocês continuaram lendo, porque este livro diz do relacionamento de Deus, de Jesus com o Padre. Muito sobre isso. É um livro específico de los Evangelios, pero que habla mais desta relação entre Jesus e o Padre. Bueno, estamos no livro, capítulo 7, versículo 25. Te vai a entender algo muito interessante. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este ao que procuram matar? E vê, habla em público e não lhe dizem nada. Não será que em verdade os governantes reconhecem que este é o Cristo? Sin embargo, nós sabemos de onde é este, pero quando venga o Cristo, nada sabrá de onde é. Bueno, as pessoas estavam confusas, escutavam muitas, como disse, argumentos, muitas coisas acerca de Jesus. Ele havia curado, ele havia feito um milagre o primeiro milagre de Jesus, que foi na boda, que multiplicou o vinho, a água em vinho, que foi um bom vinho. Jesus havia curado este homem de 38 anos, que havia estado paralítico. E foi justamente no sábado. Eu não vejo aqui no Senhor Jesus nenhuma inseguridade. Por que fazia isso no sábado? Porque poderia buscar fazer isto viernes, podia buscar assim em qualquer outro dia, que não ia trazer um problema em si. E ele isso justamente no sábado. Ou seja, eu tenho que cumprir a vontade de meu Padre, independentemente de lo que os demais pensam. E isso traz um problema em si, porque isso um alvoroço, e muita gente quedou, principalmente os religiosos, quedaram contra Jesus e queriam matar. E Jesus foi muito claro, muito interessante, que foi muito claro: vocês querem me matar? Ah, tens demônio. Quando ele revela o que estava dentro de eles diziam que Jesus tinha um demônio. Pero, sim, eles queriam matar Jesus. Estavam incomodando demasiado. E uma pessoa que está incomodada, ela tem que fazer algo em contra, que no caso de los religiosos e os judeus. Na Bíblia não diz aqui especificamente só os religiosos, mas dizem em los judeus, que era o povo que foi elegido por Deus para venir Jesus. Pero como este povo havia estado sempre se corrompendo, allí Jesus foi justamente desatando todas as tradições que eles tinham e que não funcionavam. Por exemplo, sábado, se um animal, uma ovelha, caíram em um poço, algo em peligro, eles iam salvar a ovelha, porque a ovelha tem muito para dar, a lana, a ovelha tem a leite. Então, obviamente que eles não queriam perder a ovelha, pero quando se tratava de um ser humano, de uma pessoa enferma, não podia ser nada com essa pessoa. Ou seja, eles tratavam de salvar um animal por causa
de lo que traía, os resultados, os benefícios, e não tratava de ajudar a uma pessoa. Assim é, uma pessoa que não valora a alma de ela. Ela não valora a si e tampouco valora o próximo, a pessoa mais cercana de ela. Então, eles queriam matar Jesus. E havia esse tumulto, cada um dizendo algo, que Jesus, uns diziam que ele era Cristo, outros não. Pero isso que eu quero que você tenha uma ideia, para que você não seja enganada. Porque você vai escutar muitas coisas, vão dizer coisas malas, vão dizer coisas para manchar seus olhos, ver as coisas com malos olhos, com malícia. Pero Jesus nos ensina algo muito importante. Ele sempre nos ensina a ter algo bueno dentro de nós. Quando miramos para algo e juzgamos, não vamos a hacer nada de bueno. Vamos falar mal, vamos actuar mal e não vai agradar a Deus, obviamente. Então, aqui, eles estavam confundidos e havia como que esses governantes não faziam nada? Será que eles reconhecem que Jesus é o Cristo? E havia aquela dúvida, não? Sin embargo, nós sabemos de onde existe. Pero quando vem o Cristo, nada saberá de onde é. Eles diziam que sabiam de onde era Jesus. Jesus, então, mientras ensinava no templo, mira que interessante, exclamou em alta voz, dizendo: vosotros me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não he venido por minha própria conta, e já está falando coisas que está sempre repetindo uma e outra vez. Você vai ver neste capítulo anterior, Jesus falando, insistindo, pero as pessoas têm uma dificuldade de ouvir. Por quê? Se eu tenho uma ideia, deixa-me falar contigo uma coisa. Se você tem uma ideia de algo em seu pensamento, você diz assim, como eu já também tenho, às vezes eu tenho coisas que penso que é verdade e não é verdade. Para mim é verdade. Para mim, estou fazendo algo que está bem a meus olhos. Pero isso que parece ser a meus olhos bueno, não me traz paz. Sempre vuelve trazer-me uma pergunta, alguma coisa que não me deixa em paz, vamos dizer assim. Algo vai me incomodar, porque não é algo real, algo verdadeiro. Quando Jesus ele habla comigo, é algo verdadeiro. Quando ele me disse coisas para mim, é verdadeiro. E eu, pero não é sempre que está falando, em cada minuto, desperta, Jesus habla comigo, e não é assim, gente. Não. Se for assim, as pessoas iam a ser salvas com mais frequência, não? E vai ser mais fácil. Pero isso é algo que eu tenho que buscar, você tem que buscar. E, por exemplo, essas pessoas aqui estavam dizendo que sabia de onde era Jesus, pero não sabia que ele era o Cristo. Estava aí uma dúvida, uma pergunta, o que dizem, inseguro, o que vão dizer, uns querem prender a ele, será que ele é o Cristo e tal. Como às vezes nós outros também temos perguntas, será que, como será isso, o outro? Essas perguntas que temos
É porque nós não temos, nós somos a verdade. Nós necessitamos ser alumbrados por Deus para que entendamos qual é seu pensamento, qual é sua vontade. Por isso que se pergunta, qual é sua vontade? Eu quero fazer sua vontade, meu Padre. Eu, por exemplo, já tinha uma maneira, estava hoje pensando nisso, que eu queria fazer certas coisas que para mim é a maneira que agrada a Deus. Pero não era. Eu necessitava, e é algo muito interessante, porque o que necessito eu é algo que me vai fazer com que eu dependa de Deus. Mas não é dessa maneira que muita gente, eu dependo de Jesus, eu estou sempre aos pés de Jesus todos os dias. Sabe, costume. Habla assim como de costume, mas não é assim. Estar nos pés de Jesus, estar realmente dependendo de Ele, é você deixar seus planos, sua maneira, seus pensamentos, e deixar que Ele guie. E Ele vai conduzir, a revelar coisas que você não sabia enquanto estava fazendo sua vontade. Então, quando Deus ele habla, quando Ele aceita o que eu estou fazendo para Ele, Ele testifica em meu interior uma paz, uma certeza muito grande. Não há isso aqui. Será que é o Cristo? Ou que dizem, eu escutei o pastor, a esposa, o membro da obreira, nas notícias. Sabe, quando uma pessoa é muito levada por as circunstâncias, e qualquer coisa que é comentada, é crer em qualquer comentário, inclusive crer mais nos comentários das pessoas, médico, abogado, família. E não sei que as pessoas são malas, mas não creem mais, não põem Deus sobre todas as coisas. Né? Então, elas deixam a desejar isso. E aí vem a inseguridade. Essas inseguridades acá, que veio neste pueblo, nesta gente, que vão nascer, disseram que iam aprender Jesus, pero nada hace nada, o que está passando? Jesus sabia de tudo isso, dos pensamentos de eles, que estava dizendo, ele escutava toda a gente. E ele estava dizendo, vosotros me conheceis assim, que eu hago milagres, e o que estava se referindo era que conhece Jesus, porque ele isso no milagre, que isso é no sábado, uma coisa uma contraditória para os religiosos, e saber de onde sou, sabe, de meus padres, a madre, não? Eu não he venido por minha própria conta, pero eu que me enviou é verdadeiro. Eu não elegi. Eu não vim assim, eu vou à terra e eu vou aí para aparecer que eu sou o Filho de Deus e eu vou salvar as pessoas. Que, se pensarmos em nós outros, quizás em termos de querer ser a obra de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer outro e tal e tal. Pero não vê aqui em meu Senhor Jesus que Ele tinha a eleição. Ele era enviado. Ele ia onde, ou seja, ele estava na dependência de Deus. Eu tenho aqui um pouquinho de lábios aqui, porque eu tomo um café, assim, com cúrcuma, não? Que alguém me ensinou pero é difícil sacar isso. Bueno, aproveitando aqui, pense em lo que é importante para ti. Não queda observando as coisas que passam neste live, porque isto de la aparência, isso
é passageiro. É muito passageiro. Agora, o que você necessita é saber o contenido. O que há de contenido no que estamos lendo. Jesus está repetindo o que já falou. Eu não he venido por minha própria conta, pero ele que me enviou é verdadeiro. Ele era verdadeiro também, não? Pero ele não habla dele. Ele se anulou e ele honrou ao Padre, porque ele estava na dependência do Padre. Eu não vou a ser a minha maneira. E quantas vezes eu quero ser a minha maneira, não? Quantas vezes? E uma das coisas que eu he pedido a Deus estes dias que estamos falando da vontade de Deus é que eu perceba a minha vontade. Porque parece que muitas vezes a vontade nossa é a vontade de Deus. E não é assim. Não é assim. Porque se for a vontade de Deus, todas as coisas que pensamos, actuamos, nós íamos a ser muito seguras de muitas coisas. Mas temos perguntas. Será que é isso que agrada a Deus? Será que é isso que Ele quer de mim? Não? Então, pero el que me enviou é verdadeiro, a quem vosotros não conheceis. Agora, imagínate você escuchar do Senhor Jesus, que não conhece ao Padre. Você pode imaginar isso? Porque há pessoas que estou atendendo e eu digo, você não conhece a Deus. Se vê claramente. A pessoa está, porque me disseram isso, e habla histórias, tentando falar como se fosse uma pessoa nascida de Deus, pero a prova que ela não é nascida de Deus é a vida dela. E ele não vai me convencer do contrário, porque é uma pessoa que nasce de Deus, sabe de onde foi, sabe de onde estava, como estava. E que Deus sacou de ela. Eu he visto isso em minha vida. Eu sei, este ano 2025, já estamos terminando o ano 2025. Eu sei o que Deus está fazendo em minha vida. O que eu encontrei durante esse ano de 2025. As coisas que me apareceram que eu não sabia a meu respeito. E eu sei que toda esta luz, porque foi uma luz. Há muita gente que está me assistindo, que para ela não tem luz, porque ela está salva e salva para sempre. Pero quem tem a Deus está buscando de Ele. Tem esta luz que alumbra. Isso é muito importante. Eu quisera falar aqui de viernes, de la vigília que tuvimos, mas não vou entrar nesse detalhe, senão vai prolongar um pouquinho mais este live. Pero esta luz é que hace uso de minha fé, de minha insistência com Deus. Eu hablo com Ele e me incomoda ver o que a mim não me agrada de estar apresentando isso, o que eu estou vendo de mim. Então, eu estou conhecendo o que a mim me está passando. Eu estou conhecendo o que já eu superei. Quem eu era. Como eu era. Em minha jornada com Deus, eu sei. Eu posso dizer para ti. Eu posso dizer de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, porque passou em minha vida. Eu sei, eu conosco. Você, quando não usa a sua fé, você não vai ter essas experiências que você não conhece. Você vai quedar de fora. Há estando na igreja, há escutando a palavra de Deus, há fazendo todo o que você, a sua maneira. Você tem que ter este desejo de agradar a Deus. E Jesus disse aqui no versículo 29,
Eu lhe conosco. Eu lhe conosco. Jesus conhecia o Padre. E mira que ele estava em uma circunstância aí, vestido de homem, também com desejo de ser sua vontade. Imagínate. E você vê isso claramente em Getsemane. Aquela luta de orar 3 vezes. E ele está aí com dolor em alma. Porque ele ia se separar do Padre pela primeira vez em sua vida. Ele ia quedar solo. E ele só sabe estar com o Padre. E o dolor dele, mais que nunca, era se separar do Padre. Será que você tem esse dolor de se separar do Padre? Porque dolor de se separar de seu esposo, de seu novio, de sua família, de quedar sola, de seu trabalho, deixar de ser obreira, ou quizás você tem um montão de dolores, não ser útil, não fazer as coisas à sua maneira, de sua família despreciar a ti, de não ser famoso, de, sabe, não ser contado. Quizás o dolor é este. Você não tem esse dolor por causa do Padre, de Deus. Porque você não se relaciona com Ele. Quando você é dependente de você se relaciona com Ele dependentemente, continuamente, você sofre em se separar dessa pessoa. De Deus, especialmente se você depende de Ele, se você traz em sua vida todo instante, habla com Ele, suas dificuldades. Esses são momentos que Ele ensina a você a acercar-se mais de Deus por suas dificuldades, por ver seus erros. Essas coisas me fazem eu me acercar mais a Deus. Por la gratitud de lo que Ele ha hecho em minha vida, do que Ele me ha mostrado, não? Eu estava contando que foi um sacrifício para mim deixar de sonhar meus sonhos e entender os sonhos de Deus. E este ano 2025, Deus, já lo contei isso, Deus me hizo ver seu sonho. Ele me disse assim, minha hija, em outras palavras, chegando ao final deste ano 2025, ele disse assim, minha hija, meus sonhos são melhores que os sujos. Meu sonho é muito melhor que o sujo. Seu sonho é muito limitado, meu sonho é o que, e respeita o sonho de Deus, está bem? Que Ele sonhou que eu nascera, então, foi Ele que me elegeu, desculpa. E eu disse, Ele elegeu meu papá? Sim. Ele elegeu sua família? Sim, respeita. Respeita Abraão, não foi? Ele elegeu Abraão. Respeita o sonho de Deus. Ai, que será isso? Não tem envidias. Porque a quem ele sonhou, ele também tem planos. E tive que trabalhar nisso. Comigo. Em toda esta família aí, tem um regalito para cada uma de nós outros. Por causa da responsabilidade do sonho de Deus em meio a situações onde para mim é necessário fazer parte. Então, você não nasceu com problemas em seu palato, você não nasceu com nada disso. É o sonho de Deus. E aí? Você está envidiando de minha esposa? Você não tem vida disso, não? Ah, que sim. Pero tem envidia do sonho de Deus, pero mira que passou comigo. Então, existe realmente um motivo
situações agravantes, dificuldades com aquela pessoa que será usada por Deus, pero que Ele está trabalhando, está incluso, Ele continua trabalhando em mim. Já não estou lista aún, hasta la muerte, hasta chegar ao fim. Então, quando Jesus disse, eu lhe conosco, é que eu sei como Ele atua. Por exemplo, este ano 2025, houve um momento que eu estava tão angustiada, tão triste. E eu cheguei, e era miércoles. E eu estava tão triste, tão assim. E não queria estar triste desta maneira. Queria receber as coisas como normal, mas eu estava triste. Então, a pergunta na reunião foi a que me salvou naquele dia. Quem é grato a Deus, venha aqui adiante. Aquela pergunta, eu pensei, meu Deus, eu não posso, o Senhor nunca me disse, o Senhor sempre cuidou de mim, como que eu estou, mas eu estou triste, estou angustiada, e fui adiante, e eu comecei a falar, conversar com ele, como um amigo, relacionamento, vamos falar aí de relacionamento, quizás você nem habla na reunião, quizás você nem tem este contato com Deus, e depois se sente insegura, depois comete um montão de erros, de decisões equivocadas em sua vida, por causa desses momentos. Você quizás está actuando como religioso. Imagina se eu digo, eu sou a esposa do obispo, eu sou a hija do obispo Macedo. Não é assim, gente. Então, eu fui adelante e eu disse, Senhor nunca vê relacionamento, eu conosco Ele. Todas as vezes que o Senhor trabalhou em minha vida, eu he visto o Senhor trabalhar em minha vida, eu he visto mesmo. O esposo que Deus me ha dado, que me ha ajudado, e é o necessário para mim, que Ele falou para mim. Mira, minha hija, foi eu que dei seu esposo. Você tem muito, porque eu disse, eu tenho um montão de limitações, quer ver? Você tem um montão de limitações, mas eu supri com tudo o que é necessário. Te dei este esposo para ti. E uau, hasta meu esposo são planos de Deus. Então, quando eu digo, eu conosco a Deus, não é informação que eu sei de que o que dizem, uns dizem que é o Cristo, não é meu papá que está dizendo, não é minha mamá que está dizendo, não é minha esposa, é algo personal que Deus se ha materializado em minha vida, eu posso falar de Ele. E Jesus disse assim, eu lhe conosco porque procedo de Ele. E Ele me enviou. Eu sei que Deus me enviou para falar contigo. Sabe para quê? Para dizer o que Ele atuou em minha vida. Não que fui perfeita. Assim como você é imperfeita, eu também. Ele trabalhou em mim. Pero eu tive que desprender-me de minha maneira. Então, nesse dia, por exemplo, neste miércoles, estava na igreja e esta pergunta me hizo racionar. Empecé falando com Deus e disse, Senhor, o Senhor nunca me deu motivo para que eu pueda dizer, o Senhor não me ajudou. Não, o Senhor sempre foi benigno para comigo, sempre. Isso por causa de um relacionamento, eu vejo isso, não é lo que eu leí na Bíblia, lo que a pessoa aí foi salva, não, é algo entre eu e Deus. Não estou envolvendo a obra de Deus, não estou envolvendo o trabalho da obra de Deus, estou falando de lo que Ele falou comigo. Então, eu posso falar de Ele. Então, eu entendo quem é Ele. Então, não há dúvida, não há como eu dudar de Deus, de quem Ele é, porque eu he visto em vários momentos
mis errores, e Ele me mostrou, Ele foi misericordioso, não foi nada de bueno mío, senão Ele. Então, eu sei que Ele é. E Ele me ha enviado, ou seja, estou fazendo esse live, porque Ele ha trabalhado, e eu sou testigo vivo de lo que Ele ha hecho em minha vida. Eu não estou falando de algo que eu escutei, senão do que eu estou vivendo com Deus. E é algo contínuo. Então, eu quero isso para ti, obreira, membro, ser quem seja. Você pode ser quem seja. Eu sei que você tem uma alma aí. Não intente inventar história que é de Deus quando você não apresenta uma vida com Deus. É importante você apresentar uma vida com Deus. Isso é que testifica e que eu tenho segurança sobre Deus, não é porque eu vou à igreja, nasci na igreja, sou filha de meu papá, ou a esposa de meu esposo. Não. São experiências que eu sei quem Ele é. Eu lhe conosco. Eu posso falar de Ele. Então, é algo muito particular, que cada um, se você valorar a sua alma, você vai decidir eu conosco. Então, Jesus está dizendo, mira, para esta gente que está confusa, não sabe quem é Jesus, você quizás não sabe quem é Jesus, você habla de Jesus, mas não sabe. Eu sei, porque Ele falou comigo. E este ano já falou em momentos específicos para mim. Isso. E esse dia, miércoles, me acuerdo de hoje, eu disse, Senhor, eu não posso, eu não quero estar assim, triste, apresentando isso, porque o Senhor não merece que eu seja triste. Na verdade, minha oração é que eu estava me esvaziando. Quem Ele era para mim e que situação eu estava vivendo. E isso é como se estiveram na mão, agarrando aquela tristeza. E eu também decidi não mais falar sobre que me entristecia isso. Então, se não falava mais, fui prestar atenção acerca deste tema que me entristeceu muito. Então, deixei de falar deste tema, porque quando eu via isso, não agradava a Deus, porque naquele dia eu vi que eu necessitava ser grata a Deus, grata a Ele. E Ele falou incluso, mira, isso foi o melhor para ti. Foi necessário para ti que isso lhe passara. Então, lindo, eu quero que você escute. Porque enquanto você não escute a Deus, você vai quedar assim, disse isso, disse o outro. Você vai na onda das pessoas, você vai fazer cambios. Cambios, por exemplo, eu já vivi em vários lugares, e há pessoas, há lugares que dizem, não habla isso, não habla o outro, não liga isso. Mas eu sei de que Deus me falou, que Ele falou, que Deus tem que ser. Nesse lugar, país, de gente diferente, que seja cultura, é o que Ele me disse, o que eu tenho que fazer. Não sou essa pessoa insegura de quedar aí tentando agradar um ou outro, porque eu sei quem é Deus e o que Ele quer de mim. Então, eu quero isso para ti. E isso só vai existir em sua vida quando você se relaciona com Ele. Relaciona com Ele. Sabe que houve momentos em minha vida e não tem muito tempo. Já tive várias experiências. Teve uma época que eu estava percebendo que eu não estava sendo oração, eu não estava tendo conversa com Deus. Eu disse, Senhor, como que eu não estou em conversa contigo? Está bem, eu digo, está bem. Eu posso ser essa pessoa, não ter conversa com as demais pessoas, mas contigo, não. Isso aí já não vou aceitar, jamais. Não.
Contigo eu tenho que ter minha conversa. Eu tenho que me relacionar, porque conversa é relacionamento. Tem que conversar. Eu tenho que falar contigo. Então, Senhor, e isso, e tal, Senhor. Eu hablo com ele e então, Senhor, ai, não creio. É sério isso, Senhor? E tá, como amigo mesmo. Isso de sonho de Deus, já falando, e tá. Não, as pessoas não devem aguentar mais as minhas histórias repetidas e repetidas, porque para mim foi algo revelador para mim. Então, que eu estava falando? Alguém sabe disso? Então eu não tinha conversa com Deus. Então eu digo, está bem. Ok, tenho esse problema. Hágalo isso também, gente. Eu não tenho conversa com Deus? Está bem. Então eu vou ter conversa com Deus. Eu vou ler Salmo. Eu comecei a ler Salmo. Eu li, eu segui, eu estive até o capítulo 103, 7, 9, não me acordo. E eu querendo, depois eu vou ouvir 0. Pero eu fui lendo, mira que interessante. Incluso é uma coisa que eu estou pensando assim com nós outros aqui no live, quizás em live, e no Instagram, falando sobre oração, porque é muito sobre esse relacionamento. E eu quero isso para ti. Eu quero muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque você não vai só escutar com minha felicidade. Eu quero que você comparta sua felicidade. Estes relacionamentos que eu estou dizendo em mim é para dizer que você pode. Como eu, não houve esse momento, então está bem, Senhor. Eu não estou sabendo orar, está bem. Então vamos a ler Salmo. Mira que interessante. Empecei a ler muito. Mira que interessante. Eu vou ouvir a ler este ano, há pouco tempo, lendo os Salmos. Estou lendo Salmos. E que me encanta ler Salmos. A palavra de Deus é maravilhosa. E quando você lê, gente, e você pensar, e você conversar com ele, e falar com ele, você vai se relacionar em seu dia, você está na casa, você está lavando roupa, planchando, você está limpiando, você está manejando, agarrando um coletivo, você está falando com Deus. As pessoas estão em um nível já, e você está com outro nível. Você vai ver diferente, você vai ver as eleições que você lo hace, você vai ver que seu nível, gente, seu nível vai subir. Vai subir. Porque justamente o nível baixo é o que vemos aqui. Que dizem? Ele é o Cristo? Não, que é isso? Esse é o problema dele. Sujo. Você não tem que quedar esperando escutar. Você tem que querer conhecer a Deus. Todos os dias. Hágalo isso. Me extendi um pouco hoje. Pero foi bueno, não? Pense nisso e hágalo diferente. Vamos trabalhar neste ano 2026, que estamos chegando já ao fim de 2025, pero já empieza já. Empieza já. Eu vou ser mais comunicativa. Uma das coisas que Deus falou comigo é isso. Minha hija, habla mais comigo. Ele gosta, gente. Você crê que ele quer escutar você falar com ele? Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Quanto mais eu hablo, mais eu vou ser leviana. Aí você vai ver eu sorrindo, porque eu vou sair. Ponto. Não sale essas coisas, pressa. Você vê, pressa. Bueno, um forte abraço para vocês e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.